ótimo dia aí para todos, que Deus abençoe grandemente esta sexta-feira na vida de cada um de vocês. Eu entrei aqui neste momento, ao vivo, pela minha página no Instagram, para comentar este possível avivamento que está acontecendo na capela de uma universidade nos Estados Unidos, onde muitas pessoas têm ido até lá e está sendo noticiado aí pela imprensa, por que não dizer, praticamente do mundo inteiro. Começou no dia 8, hoje são dia 17, então já fazem aí 9 dias, que um culto acontece sem parar e o local está repleto de pessoas. É claro que não são as mesmas pessoas desde o início, há aí uma rotatividade, que é natural, porque ninguém aguentaria ficar tanto tempo desta forma, as pessoas têm sua vida para cuidar, têm os seus negócios, enfim. Mas o importante é que este suposto avivamento, e eu vou explicar por que eu estou usando a expressão suposto avivamento, eu não estou aqui para dar um veredito sobre isso, porque só o tempo vai dizer até que ponto o que está acontecendo é realmente um avivamento. Em primeiro lugar, precisamos entender que esse termo avivamento veio a existir do século XVIII para cá, antes não existia, mas, enfim, o tempo é quem vai mostrar se o que está acontecendo ali é realmente um avivamento. Porque o avivamento, ele tem algumas características e as escrituras sagradas deixam muito claro a respeito disso. O evento por si só, claro que está tendo um quebrantamento muito grande, há um clima, um ambiente, todo espiritual, onde as emoções estão também à flor da pele, mas só o tempo é quem vai dizer se realmente foi um avivamento, porque esta universidade não é a primeira vez que isso acontece. Já aconteceram, acho que umas 5 ou 6 vezes no decorrer da história, fenômenos parecidos neste mesmo local. Porém, repetindo, não estou aqui para dar um veredito, tá? Para dizer o que é ou o que não é. Eu só estou querendo dizer que o tempo é quem vai mostrar, porque o evento em si, pelo que está acontecendo, não basta para caracterizar um avivamento. Não é o tempo, 9 dias de culto, que vai caracterizar um avivamento, que é um culto sem parar. Não é a quantidade de pessoas que estão fluindo para lá que vai caracterizar um real avivamento. Não é o quebrantamento no sentido de lágrimas, não é de sensibilidade, do fluir, da exteriorização das emoções que vai caracterizar um avivamento. O que vai caracterizar o avivamento são os frutos dele. Jesus disse: conhecereis as árvores pelo fruto. Os grandes avivamentos, eles têm influenciado a história, os dias futuros de regiões, de lugares, de locais, tem influenciado vidas, não só naquele momento, mas para o resto da vida. Quando nós vamos para Atos, naquele derramar do Espírito Santo, onde línguas de fogo foram vistas repartidas sobre cada um deles, nós vamos entender que não foi apenas o barulho pelo barulho. Claro que houve uma expressão e uma exteriorização das emoções tão grande que muitos diziam estão bêbados, estão embriagados, Mas se nós formos analisar, nós vamos entender o que caracterizou ali um real avivamento. Primeiro, nações do mundo inteiro fluíram para lá e o evangelho foi disseminado, foi pregado no idioma de cada uma daquelas nações. Primeiro ponto, tá? Houve algo sobrenatural, porque não são todos galileus, diziam os visitantes. Como podemos ouvi-los pregar no nosso próprio idioma? Então, eles viraram poliglotas ali,
de forma sobrenatural, tá? Número 2, quase 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas. Número 3, eles impactaram tanto os seus dias, não é? O local, as vidas, que ali foi um divisor de água, do antes e depois. Porque eles deram a vida por amor de Cristo. Morreram de forma trágica, sanguinolenta, violenta, por amor ao Evangelho, e não negaram a Jesus. O próprio Pedro, que tinha negado a Jesus para 3 pessoas, foi crucificado de cabeça para baixo, mas não negou mais a Jesus, porque houve um impacto permanente. Então, essas coisas, esses sinais, caracterizam o avivamento. Então, o que nós temos que nos perguntar é, depois que isto acabar, quando todo mundo voltarem para suas casas, terminar o culto, o que vai acontecer? Houveram conversões, não é conversão ao sistema religioso, mas conversão mesmo, até do próprio sistema religioso. Ou seja, aqueles cristãos que estavam ali, eles se adulteravam, deixaram de fazer isso? Se estavam intrigados de alguém, foram se reconciliar? Se viam o sofrimento alheio e isso não lhes dizia nada, passaram a ser insensíveis a partir deste momento? O olhar deles em relação ao próximo, que antes poderia ser um olhar insensível, mudou a partir de agora? O que mudou naquela região? O que mudou naquela localidade? As pessoas que estão passando fome passaram a ser socorridas agora pela igreja, se antes não eram? Então, são esses sinais, minha gente, que vai caracterizar o avivamento. Repito, não estou dizendo que não seja um avivamento. Pode estar acontecendo um grande avivamento ali. Mas o fato em si, a ocorrência em si, pela forma que está acontecendo, leva-se a crer que seja um avivamento, mas não é suficiente para mostrar que o que está acontecendo é um avivamento. Então, pastor Marinaldo Júnior, como se explica esse número de pessoas, todos fluindo para lá, de outras nações? Todo fenômeno, quando divulgado nas redes sociais, na imprensa, quando é algo diferente, chama atenção. E as pessoas querem ir, querem ver, querem conhecer, porque é algo anormal, é algo que foge do tradicional, é algo diferente. Então tudo que é diferente vai atrair pessoas. Tudo que é diferente vai atrair pessoas. Não só esse fenômeno espiritual, mas tantos outros do mundo secular que, quando é divulgado, atrai multidões. Então isto não significa nada. Não é? As pessoas estarem ali chorando, quebrantadas, também não significa nada. Porque há um clima, há um ambiente, não é? Há toda uma sensação ali, as pessoas já chegam ali quebrantadas pelo que está sendo divulgado, pelo que está sendo falado, e há uma carência muito grande do ser humano hoje, principalmente na área emocional, sentimental. As pessoas estão carentes, estão fragilizadas, estão com um vazio que precisa ser preenchido, e a cada dia que se passa, esse vazio, essa lacuna vai aumentando. Então todo esse clima, todo esse ambiente, não é? Toda essa divulgação, tudo isso contribui para que as pessoas se emocionam e choram vendo um filme. As pessoas se emocionam e choram ouvindo uma história triste. As pessoas se emocionam e choram muito indo a uma festa de casamento. Normal. São emoções que afloram. Então, o fato das pessoas estarem lá chorando, se quebrantando, a multidão que está indo para lá, nada disso é suficiente para caracterizar o avivamento. O avivamento, ele só é caracterizado depois, com o passar dos dias, com o passar dos tempos. Então, quando tudo isso terminar, vamos lá, o que mudou naquela cidade? O que mudou naquela igreja? O que mudou naquelas vidas? Houve transformação de caráter, de conduta? Houve sensibilidade de olhar em relação à existência humana? Passaram a ser mais compassivos? Passaram a estender a mão aos que mais precisam? Passaram a perdoar? Passaram a pedir perdão?
passaram a se parecer com o Evangelho e com Cristo? Se sim, houve um grande avivamento. Veja, quando Jesus vai entrando na casa de Zaqueu com ele, Jesus não lhe disse uma palavra. Ali foi um grande avivamento, silencioso, sem alarde, sem a mídia. Mas Zaqueu disse: Senhor, se eu tenho roubado alguém, vou devolver quadruplicado. Isto é um avivamento, porque houve transformação. O que estava morto reviveu. Então Zaqueu passou a ter um olhar diferente em relação à sua existência, ao próximo. Mudou de vida. A mulher samaritana, um grande avivamento. E por aí vai. Então, o que vai caracterizar o avivamento não é o momento, não é o que está acontecendo lá. Repito, não estou dizendo que ali não esteja acontecendo um avivamento. Não é isso que eu estou dizendo. Não estou aqui eu não sou o dono da verdade. Eu só estou analisando o episódio de acordo com as Escrituras. Pegar aquilo e comparar com Atos, um dia de Pentecostes, dá para fazer? Não dá. Por enquanto, não. É totalmente diferente. Então, conhecereis as árvores pelos frutos. A árvore não dá o fruto na hora que a semente é lançada. Você tem que esperar a estação própria, como está lá em Salmos 1. Então ela vai dar o fruto com o tempo, no seu tempo. Então, se isso que está acontecendo é realmente um avivamento, né, é algo, um mover profundo do Espírito Santo, você pode ter certeza que quando tudo isso terminar, nós vamos ficar sabendo de notícias de que forma aquela cidade, aquele povo, aquela igreja foi transformada, foi impactada. Mas se terminou esse fenômeno, o pessoal voltou para casa e as coisas continuam do mesmo jeito, não houve avivamento. É simples assim. Não houve. Avivamento não é o barulho pelo barulho, não é a emoção pela emoção, não é a reação pela reação. Não. Avivamento é muito mais profundo, está lá em Atos. É aquilo que a gente viu, conversões coletivas, as pessoas ouvindo eles pregarem nos seus idiomas fenômenos sobrenaturais, que não ficou só no ouvir falar no seu idioma, mas as pessoas que ouviram a pregação no seu idioma foram logo depois, com certeza tiveram suas vidas transformadas, tanto que se batizaram, mudaram de vida. Os apóstolos morreram, foram perseguidos, crucificados, alguns, outros como Paulo, decapitado, morreram sem a cabeça, mas não negaram a Jesus. Vocês estão entendendo? Então, o avivamento, ele produz, ele tem características, ele tem frutos que claros. Agora, quando acontece o barulho só pelo barulho, e depois? Não, pastor, houve aquele fenômeno, todo mundo veio para cá, foi gostoso, foi bom, eu chorei, me quebrantei, mas não mudou nada. As coisas continuam aqui do mesmo jeito. Quem adulterava continua adulterando, quem não amava continua não amando, quem não tinha compaixão continua não tendo, quem nunca ajudou o próximo continua não ajudando, quem não acolheu continua não acolhendo. Então não mudou nada. Aí eu te pergunto, se foi um avivamento, que sentido teve? Está entendendo? O fato de chorar, de se quebrantar, repito, são as emoções, isso é natural. Vou repetir de novo. Pode acontecer você assistindo um filme, chorar para se acabar. Numa festa de casamento, chorar, tem gente que chora mais do que a noiva, convidado, não é? Então, ouvindo uma história bonita, você chora. Isso não significa, não é o suficiente para caracterizar um avivamento. Ok? Então, é esperar, dar tempo ao tempo, e lá na frente nós vamos realmente saber se o que está acontecendo é um mover profundo do Espírito, não é? E se houve mudança, se houve transformação, quem foi impactado, se a cidade foi impactada, se isso só lá na frente, tá? No momento, pelo fato em si, repito, simplesmente pelo o que está acontecendo, vendo a olho nu, não dá para bater o martelo. Está acontecendo um grande avivamento. Até porque, repito,
Não é a primeira vez que acontece isso, se não me engano, 5 ou 6 vezes já aconteceram nesse mesmo lugar fenômenos desse tipo. Então, o fato em si, olhando pelo que está acontecendo, vou repetir aqui de novo, não é o número de pessoas que está lá que vai caracterizar o avivamento, não é o choro e o quebrantamento que vai caracterizar o avivamento, isso é questão emocional, isso acontece ainda mais num clima daquele, num ambiente daquele, do jeito que ele está sendo divulgado, as pessoas já chegam lá quebrantados. É a mesma coisa que você ouvir na mídia, fulano está sendo investigado por isso, por aquilo, por isso, e aí vem os indícios e etc e tal. Então a pessoa já vai para o tribunal sentenciada, porque já foi feito todo um trabalho de divulgação em cima, tendencioso. Tá entendendo o que eu estou falando, minha gente? Então, o evento em si, repito pela última vez, não dá para caracterizar, bater o martelo e dizer é um grande avivamento, ou não é avivamento, é só emocional. Não dá. Repito, não estou aqui para dizer que é o que não é. Eu só estou dizendo que se for, lá na frente, os frutos do avivamento vai aparecer. Se nada mudar, esqueça. Não foi avivamento. É simples assim, tá bom? Avivamento não é barulho, avivamento não é lágrima, avivamento não é número de pessoas, avivamento não é hora ou dias de culto, não. Avivamento pode ser sinais de que um grande avivamento está acontecendo. Mas o verdadeiro avivamento, ele acontece na existência e é comportamental. O verdadeiro avivamento provoca mudança, transformação, impacto, certo? Ele faz com que aconteça o antes e o depois daquele dia. É simples assim.